E pastor, assim, existem muitas denominações que acreditam que quando você morre, os salvos, né, eles estão no seio de Abraão esperando a vinda de Jesus. O que você pode dizer para essas pessoas então, em relação a isso? Essa é uma pergunta que frequentemente as pessoas fazem. Se você puder olhar aí em Lucas 16, verso 19, tem uma parábola contada por Cristo falando do rico e o mendigo. Quem eram esses dois personagens? Olha o que diz a Bíblia. Jesus diz assim no verso 19: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo todos os dias. Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então, dois personagens da parábola que Jesus está contando. Um é um homem rico, que não é dado nome, o outro é um mendigo chamado Lázaro. Na história, esse mendigo mora à porta do rico e ele sobrevive das migalhas que o rico dá para ele. Ele então, diz o texto, vamos ver a parte que eles morrem, verso 22. Aconteceu que morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Bom, eu não vou ler toda a história, mas eu quero resumir da seguinte forma. Algumas pessoas dizem assim: então quando morre o justo, ele é levado para o seio de Abraão. Ora, mas não existe um local físico chamado seio de Abraão. Não existe um local onde as pessoas vão também para o tormento. O que Jesus está fazendo aqui é contando uma parábola, uma história que era conhecida nos dias dele. Essa história era conhecida. E Jesus, ao contar essa história, ele fez uma nova aplicação. Ele disse que os judeus que haviam recebido o Evangelho eram representados por esse rico, porque eles tinham a verdade de Deus. Mas mesmo tendo a verdade de Deus, eles não partilharam dessa verdade com outros, como, por exemplo, os gentios, simbolizados aqui pelo mendigo. E no juízo final, os papéis são invertidos. E quem é salvo é o pobre e quem se perde é o rico. Mas isto é uma parábola. E não podemos fazer doutrina de nenhuma parábola. É apenas uma alegoria. Não existe um local onde você esteja em tormentos no inferno e vendo alguém que está no céu. Imagine você, se você pudesse ser salvo um dia e estar no céu, e do céu ver alguém que você ama em tormentos eternos no inferno. Que céu seria este? Um segundo ponto. Para quem está no tormento das chamas, de que adianta molhar o dedo na água e colocar na língua dessa pessoa? Adianta alguma coisa? Vocês percebem que se trata aqui de uma parábola? Então não existe um local físico chamado inferno. Não existe um local onde as pessoas ficam em tormento eterno. Nada disso. Mas é uma parábola contada por Cristo para ilustrar a necessidade de partilhar o Evangelho que